Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e estou de volta! As férias foram muito boas, gente, mas nossa, que saudade de um crime. Se bem que eu tive a minha dose aí de crimes reais nesse período, porque eu fiz o tour crimiseiro pra vocês lá no Instagram, né? Quem não viu, eu passei por alguns locais aqui de São Paulo que foram cena de crimes e contei um pouco sobre cada um pra vocês lá nos stories. Eu deixei nos destaques lá no Instagram o turismo crimiseiro. Então assim, foi bem legal, eu vou fazer mais vezes. Então quem ainda não segue no Instagram, vai lá seguir o @café com crime pra não perder. Como tô renovado das férias, eu tô voltando com os dois pés no peito. Hoje eu vou contar pra vocês sobre um cara que é considerado por muitos como o maior assassino em série do Brasil, o Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Ele é responsável pela morte de 42 garotos. O caso ficou conhecido como os Meninos Emasculados. Teve muita gente que me indicou esse caso, porque ele é realmente bem chocante, bem marcante. Então eu vou mencionar aqui alguns dos primeiros crimezeiros a me contarem dessa história. Foi a @Vanessa_Silva, Giz_Amaral, Dani Góes 27, Tamara Maeli, Fernanda Larrat e Manuela Kardec. Muito obrigada pela sugestão, crimezeiras. Esse aqui, ó, pra vocês, hein? As fontes que usei para esse episódio foram o relatório do Programa Memorial Institucional do Ministério Público do Maranhão, um artigo da Ilana Casoy sobre o perfil psicológico de agressores sexuais de crianças, publicada na Revista de Psiquiatria Clínica, o jornal Imirante, notícias do Ministério Público do Estado do Maranhão, a Agência Câmara de Notícias e o R7. E antes de começar, eu quero contar uma novidade bem legal, gente. Sabe a plataforma Orelo, que eu sempre peço para vocês escutarem os episódios por lá, porque eles pagam os podcasters a cada play? Então, agora todo mundo que for um apoiador do Café com Crime lá na Orelo vai ter acesso a conteúdos extras e exclusivos. Pois é, gente, vocês estão sempre me pedindo pra postar e posta mais de um episódio por semana, e isso eu ainda não consigo fazer, mas agora a gente vai ter conteúdos novos, exclusivos, conteúdos extras pra quem é apoiador. Durante as minhas férias, eu criei uns episódios bem legais pros crimezeiros que são apoiadores, eu compartilhei com eles no nosso grupo do WhatsApp, mas agora esses episódios todos vão estar organizados lá na plataforma da Orelo pra quem for apoiador ter acesso a esses conteúdos por lá. E eu vou dar um spoiler, hein? O conteúdo exclusivo desse mês é sobre o lado mais sombrio das Olimpíadas. Sendo mais específica, eu conto para os apoiadores a história de 3 mortes que aconteceram durante os Jogos Olímpicos. Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link da Orelo para você poder apoiar e escutar esses episódios extras por lá. Fechou? Bom, era isso, gente. Quem tá preparado para esse episódio de estreia pós-férias? Bora começar do começo? Durante 12 anos, garotos de 8 a 15 anos de idade encontraram um trágico fim em diversos pontos da ilha de São Luís do Maranhão e Altamira, no Pará. Crianças pobres, que viviam em áreas de periferia e desapareciam, sem deixar vestígios. Até os corpos, ou ossadas, serem encontrados, geralmente em áreas isoladas de mata. Os crimes tinham uma assinatura: a emasculação, e estavam contidos em uma área bem específica. Ou seja, 2 características aí que desde o século XIX a polícia aponta como fortes indícios da ação de um matador em série, um serial killer. Mas até chegar a essa conclusão, a polícia levou mais de 12 anos. E um dos motivos, segundo o delegado Sebastião Uchoa, é o seguinte. Ele diz, abre aspas, as crianças eram pobres, humildes, de periferia. Muitas desapareciam e os casos não eram levados ao conhecimento da polícia. As ossadas que eram recolhidas também não eram catalogadas. Fecha aspas. Essa história de horror começa em 1991. De setembro a novembro daquele ano, 4 cadáveres foram encontrados com sinais claros de crueldade. Estavam visivelmente emasculados. Isso quer dizer que houve a remoção do órgão genital masculino. O assassino havia castrado as suas vítimas.
O caso só começou a ser investigado em dezembro com o acúmulo de vítimas que aconteceu. Nessa época, mais duas crianças tinham desaparecido, Charles e João Delvanes. O delegado Firmino Sodré, um dos primeiros a investigar o caso, falou que essas seriam vítimas de um tarado estripador. Aqui ele já estava ali apontando a atuação de um assassino em série, logo no começo. Entretanto, o Charles foi encontrado vivo, porque ele tinha simplesmente ido morar com uma família no interior. Só que o João Delvanes, até hoje, se encontra desaparecido. Então não se tem certeza se foi ou não um dos meninos emasculados. O que se sabe é que em maio de 1992, um adolescente chamado Bernardo Rodrigues Costas foi encontrado morto, tendo em seu corpo a assinatura do serial killer. Estava emasculado. Depois do assassinato de Bernardo, a sequência de mortes cessou, pelo menos por um tempo. Em março de 1996, os crimes voltam a acontecer com certa periodicidade. Nessa época, foi encontrado o corpo emasculado de uma criança desaparecida chamada Nerivaldo dos Santos Ferreira. Depois disso, 2 ou 3 corpos passaram a ser encontrados por ano. Ao contrário do que o delegado Firmino Sodré afirmou no início das investigações, as autoridades acabaram ignorando a hipótese de um assassino em série tarado. Para cada assassinato, eles começaram a buscar por um criminoso isolado. Até os pais de alguns desses meninos foram tidos como suspeitos. Esse foi o caso da família Ribeiro. Eles moravam no Jardim Tropical, em São Luís, no Maranhão. O seu Domingos e a dona Mônica tinham 2 filhos, o Denilson, de 2 anos, e o Daniel, de 4 anos. No dia 10 de fevereiro de 2003, o Daniel desapareceu no meio da noite. Mas o que chamou muito a atenção nesse caso foi um fator bem bizarro. O Daniel, por volta da 1 da manhã, ele dormia na mesma cama com o seu pai e o seu irmão. Ou seja, ele foi retirado de perto do pai sem que ele percebesse e desde então ele nunca foi encontrado e nunca houveram notícias do seu paradeiro. A família, além do registro do desaparecimento, distribuiu fotos com apelos por toda a cidade, mobilizando parentes e amigos nesse esforço para tentar encontrar o Danielzinho, mas não deu em nada. A polícia desenvolveu várias diligências, né, no sentido de localizar essa criança e apurar a responsabilidade do autor desse desaparecimento, e foi aí que eles começaram a suspeitar dos pais. Porque além do Daniel ter desaparecido da cama do pai, gente, é uma coisa muito incabível, né? Como assim? Como que desaparece da cama do pai e ele não percebe, né? Era esse o pensamento que a polícia tinha. E além disso, o casal, o Domingos e a Mônica, eles estavam num processo de separação. E era um processo bem conturbado. E aí pensaram que, sei lá, talvez isso fosse alguma vingança por parte do pai ou da mãe da criança, aí nesse momento de separação, né? De retirar o filho ali do convívio de um deles, né? Ou isso, ou o sequestrador de Daniel era realmente muito ousado de ter tirado a criança do pai enquanto dormia. Apesar de serem suspeitos, a polícia não tinha evidências para prender o seu Domingos ou a dona Mônica. E com isso, o caso de Daniel ficou em aberto. Isso aconteceu com vários outros casos durante os anos. Às vezes suspeitavam de familiares, às vezes prendiam outras pessoas, algumas eram denunciadas, absolvidas, outras acabaram sendo condenadas por esses crimes. Mas assim, por mais que condenações tenham acontecido, na maioria dos casos em que existia um indiciado, eles não tinham evidências suficientes para realmente condenar alguém pela morte ou desaparecimento desses meninos, em sua maioria meninos emasculados. Então, grande parte desses casos no Maranhão na década de 90 acabaram sendo arquivados. E isso, minha gente, causou a maior revolta. Porque assim, parecia que a polícia não estava levando a sério o desaparecimento e morte desses meninos, que, como eu disse, em sua maioria eram pobres, eram de periferia. Algumas mães contam que, ao ir na delegacia denunciar o desaparecimento, a polícia falava que não precisava fazer o BO, porque provavelmente o filho delas estava por aí se drogando. Gente, se prepara para lavar a louça com a força do ódio, porque esse caso é cheio dessas coisas. O bom
é que isso despertou não só o meu ódio e o ódio geral das famílias e da população, como de pessoas que realmente podiam fazer algo sobre o caso na época. O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pois é, o Estado brasileiro foi denunciado 2 vezes por eles perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Basicamente, a denúncia dizia uma grande verdade: o Estado brasileiro é ineficiente. Ah, e detalhe, isso aconteceu em 2001. Já tinham se passado 10 anos que os assassinatos aconteciam periodicamente, constantemente no Maranhão, sem que famílias tivessem respostas e as crianças simplesmente não estavam seguras mais ali. Então, sim, ineficiente desde o início desse século, né? KKK crying. Mas enfim, em 2004, em Washington, D.C., porque sim, a parada virou internacional, a galera dos direitos humanos se juntou para cobrar o Brasil por respostas, já que só as famílias cobrando não estava adiantando nada. E aí, propuseram que em 60 dias eles precisavam agilizar as investigações e prestar contas sobre o andamento dos trabalhos de elucidação dos fatos, além de se comprometer em prevenir a ocorrência de outros crimes dessa natureza. Coisa que, assim, parece óbvio, mas precisavam desenhar, né? E, claro, também cobraram a reparação de danos para as famílias das crianças e adolescentes que foram vitimados. E aí, pressão gera resultado. Novas linhas investigativas começaram a ser exploradas, entre elas a possibilidade de que as crianças tinham sido vítimas de uma seita chamada Luz, Lineamento Universal Superior, Luz. Essa seita era comandada por uma mulher, Valentina de Andrade. Em abril de 2003, entra para investigar o caso o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas, o GECOC, com a colaboração de agentes da Polícia Civil, Militar, da Inteligência e Polícia Federal. Trouxe a tropa pesada para o rolê. De início, todos os promotores de justiça do GECOC participaram da análise de processos e inquéritos, elaborando mapas, demonstrando graficamente as lesões dos corpos que foram encontrados, destacando depoimentos relevantes, os locais. Enfim, gente, fizeram todo o levantamento de todos os detalhes desse caso que eram considerados pertinentes. Meio que começaram do começo, tudo de novo, para ver o que conseguiam encontrar para elucidar esse crime que já estava aí rolando há mais de 10 anos. E foi assim que surgiram 3 linhas de investigação que serviram como base para nortear a equipe investigadora. E eu falei tudo isso porque eu quero que vocês entendam que era muita gente, era gente da tropa pesada, assim, das investigações que estavam criando essas novas linhas, tá? Foi com muita pesquisa que chegaram nessa conclusão aqui que eu vou ler para vocês. A primeira linha de investigação buscava identificar os terreiros de Umbanda da ilha de São Luís, os seus rituais, participantes e a possível prática de crimes como oferenda sacrificial. Então, sim, de novo, queriam colocar crimes cruéis e inexplicáveis na conta dos umbandas. Parece que a gente vive em um looping, né? Rolou no caso Evandro, nos anos 90, rolou nesse caso dos meninos emasculados no início dos anos 2000, e agora teve o do Lázaro Barbosa em pleno 2021, né? Então, para quem ainda não sabe, não existe a prática de sacrifícios humanos na religião Umbanda. Bom, a segunda linha investigativa ia para o lado das seitas. Eles acreditavam que as vítimas podiam ter sido vítimas da seita Luz, que era comandada pela Valentina de Andrade. Essa era uma organização mística que, entre outras coisas, contestava a ideia que a gente tem de divindade e pregava a cautela na convivência com crianças. Em um livro denominado Deus, a Grande Farsa, Valentina de Andrade afirmava, abre aspas, acautelem-se com as crianças, elas são instrumentos inconscientes da grande farsa chamada Deus e seus nefastos colaboradores. Fecha aspas. O texto ainda chamava as crianças de violentas. Não sei com que tipo de criança essa mulher convivia, né? Mas fica aí, é isso que ela dizia. A terceira linha investigativa não era muito diferente dessas duas. Na verdade, era uma junção delas.
Acreditavam que talvez pudesse existir uma junção, uma interligação entre a seita Luz e os terreiros de Umbanda. Então, assim, queriam porque queriam pôr essas mortes na conta das religiões e seitas, que eles chamavam na época de magia maléfica e satanismo. Aquela possibilidade de um serial killer até existia, tinha sido mencionada lá no comecinho pelo delegado Firmino Sodré, mas era uma ideia muito fraquinha, que nem aparecia na lista de coisas a investigar. Pelo menos, a polícia estava certa em uma coisa, que sim, a maioria dos crimes, se não todos eles, tinham uma mesma origem, uma motivação e forma de execução bem clara, até mesmo aqueles em que não dava para identificar se realmente teve ou não uma emasculação. As vítimas tinham um perfil. Todos eram meninos e da mesma faixa etária, entre 8 e 15 anos, possivelmente porque assim era mais fácil de dominar a vítima. Também notaram que as regiões onde os crimes ocorriam eram sempre ermas, eram matagais, para que o assassinato fosse feito ali na surdina e que a vítima não tivesse nenhum tipo de socorro. E outra, nunca houveram testemunhas. Quer dizer, na verdade, tem 3 sobreviventes de anos anteriores a 91, que foi quando esses casos começaram a acontecer lá no Maranhão. Os casos dos emasculados que saíram vivos são de 89 e 90. Acredita-se que talvez o assassino tenha começado o seu modus operandi pela castração e não pelo assassinato. Mas ao ver que ele deixava assim testemunhas que o pudessem identificar, ele passou a matar as crianças que emasculava. E nessa altura do campeonato, ainda não tinham relacionado esses crimes. Até porque um morador de rua tinha sido preso pelo ataque desses 3 meninos em 1990. Um morador de rua que, por sinal, morreu na cadeia por crimes que muito provavelmente não cometeu. Então, para a polícia, nesse momento, no início dos anos 2000, eles nem sabiam disso, não tinham relacionado isso. Então, para eles, não existiam testemunhas ainda. E seguindo suas linhas investigativas de crimes da Umbanda ou da Seita Luz, ou até de suspeitos isolados, 22 pessoas foram acusadas pela morte dos meninos do Maranhão durante os quase 14 anos de investigação. 5 delas foram apenas suspeitos, 2 foram denunciados, 4 ficaram presos temporariamente, 8 permaneceram presos preventivamente, 2 eram menores de idade que cumpriram medidas socioeducativas, 2 foram julgados e absolvidos por júri popular e outros 2 foram condenados a penas de mais de 19 anos de prisão. Ou seja, muita gente foi enroscada nessa história, injustiçadas. E a verdade só foi aparecer no final de 2003, quando Jonathan Silva Vieira, um menino de 15 anos, desapareceu em São Luís. No dia 6 de dezembro de 2003, chegou a notícia na delegacia da cidade operária de que outro menino havia sumido. Quem fez a denúncia foi Regiane Vieira, irmã de Jonathan. Ela percebeu que já passavam das 4 horas da tarde e o irmão ainda não tinha voltado para casa, algo que não era comum. Então, ela foi à procura de Francisco das Chagas, um cara de 39 anos que morava no residencial José Reinaldo Tavares. E ela foi procurar ele porque antes de sair de casa, o Jonathan tinha avisado que iria com Chagas para pegar açaí. E não, gente, não era comer um bowl de açaí, não. Isso aí é muito Nutella. Lá eles pegavam direto da árvore mesmo, era para fazer a colheita do açaí, bem rolê raiz. Quando a Regiane chegou na casa de Chagas, ele não estava. Mas assim que ele chegou e ficou sabendo que ela estava procurando por ele, olha, eu vou abrir um parênteses, eu confesso que eu achei que ele fosse fugir ao ver que ele era um suspeito, né, que a irmã estava procurando ele. Mas o Francisco de Chagas, gente, ele era muito cara de pau, meu Deus, ele era diferente, ele era, tipo, inabalável, assim, emocionalmente falando. Na verdade, ao saber que ela procurava por ele se apresentou à família de Jonathan para prestar esclarecimentos. Primeiro, ele negou que estivesse junto do garoto e ainda ameaçou a família.
Sim, ele disse que se eles continuassem com essa história, ele ia processar a família por crime contra sua honra, pois eles estavam acusando ele de algo inverídico. Mano, o cara meio que pareceu bonzinho no começo de se apresentar pra família, falar: "Não, deixa eu esclarecer tudo", mas ele já chegou assim na porrada, sabe? Já chegou eu ameaçando mesmo. Mas a família de Jonathan meio que cagou pra ele e insistiu para as autoridades conferirem a história de Francisco das Chagas, porque Jonathan não ia mentir sobre o seu paradeiro. A Regiane insistiu incessantemente para a polícia que Chagas tinha alguma responsabilidade no desaparecimento do seu irmão. Então, para esclarecer a controvérsia, Francisco das Chagas foi convidado pelas autoridades para prestar depoimento. O Francisco, ele chegou mega preparado. Ele apresentou atividades que preenchiam todas as horas do seu dia 6 de dezembro de 2003. E assim ele foi liberado. Mas como a palavra de Regiane pesava forte e também os dias foram se passando e Jonathan não voltou para casa, no dia 10 de dezembro foi decretada a prisão temporária de Francisco das Chagas. Com sua prisão, o Chagas prestou mais depoimentos e foi falando com a polícia. E foi aí que ele deixou escapar um detalhe muito importante. Ele mencionou às autoridades que ele tinha morado em Altamira, no Pará, durante a maior parte da sua vida. E aí, pá, acendeu uma luz no fim do túnel para o delegado, porque ele sabia que a polícia de Altamira também estava investigando casos de emasculações que haviam ocorrido lá entre 1989 e 1993. E agora me vem o Chagas dizer que morou lá exatamente nesse período. E ainda tiveram mais coincidências que foram colocando Chagas como suspeito número 1. Primeiro, o Chagas havia saído com Jonathan, conforme a irmã dele afirmou, e o Jonathan, ainda não tinha sido encontrado. Segundo, o Chagas, ele era companheiro da tia da criança Daniel Ribeiro, aquele que desapareceu em 2003, que tinha sido tirado da cama junto com o pai, lembra? Pois é, cara, o Chagas era um assíduo frequentador da residência da família Ribeiro, porque era namoradinho da tia dele. E agora, o terceiro é que ele morou em Altamira na mesma época em que ocorreram os mesmos tipos de crimes por lá. Com essas informações, o delegado João Carlos Amorim Diniz acreditava que Jonathan, infelizmente, já estava morto e concentrou os esforços da polícia em encontrar o seu corpo. Coisa que aconteceu em 16 de janeiro de 2004. Um caçador encontrou uma ossada nas matas do povoado de Santana, em São José de Ribamar, e imediatamente chamou a polícia ao local. Próximo às ossadas estavam as roupas do menino, que foram identificadas por familiares como pertencentes a Jonathan. As lesões ósseas por traumas na infância que ele tinha também permitiram a identificação com mais certeza de que a ossada realmente era de Jonathan Silva Vieira. O Chagas, então, foi denunciado por homicídio e ocultação do cadáver do menino. Ainda assim, ele negava com todas as forças a sua participação no crime. Mas não adiantava muito ele ficar negando, porque a polícia estava realizando um levantamento pesadíssimo sobre sua vida. Profissão, hábitos, amizades, residência, família, tudinho. Até a cor da cueca do cara eles conseguiram descobrir. Com esse levantamento, a polícia descobriu que Chagas sempre esteve presente nos locais da morte de todos os outros meninos emasculados, com exceção de um deles. Por exemplo, o menino Antônio Reis Silva foi morto nas proximidades da rodoviária em outubro de 1991. Nessa época, Chagas trabalhava na Finobrasa, no Distrito Industrial, sendo o ponto de transporte para aquele local a área da rodoviária da cidade, onde o adolescente, o Antônio, frequentava como ponto de trabalho. Ele vendia suquinho para a galera que estava esperando o busão ali, onde Chagas passava. Em outros casos, descobriram que Chagas morava, muito perto das vítimas, a 2 quadras da casa da vítima, ou muito perto do local onde os corpos foram encontrados. De alguma forma, se cruzasse a localização de Chagas com a das vítimas, ia dar match. Ele estava por perto, sondando, bem como um predador mesmo.
A essa altura do campeonato, se deram conta de que a primeiríssima suspeita deles é a que estava certa. Tinham em mãos um assassino em série. Foi aí que entra em cena a rainha da criminologia brasileira, a Ilana Casoy. Ela foi convocada pelo delegado Diniz para traçar um perfil desse assassino, como ele pensava, como ele agia, e assim iriam bater esse perfil com o perfil de Chagas para ver se realmente se tratava da mesma pessoa. Enquanto a Ilaninha fazia o que ela faz de melhor, a polícia foi cumprir um mandado de busca e apreensão na residência de Chagas. E aí, vixe, encontraram coisa lá, hein? Como um bom serial killer, credo, falei isso, me parece muito errado, né? Bom ninguém é, né? Mas seguindo a linha esperada, né, de um serial killer, ele guardava alguns troféus de suas vítimas. A casa dele era uma casinha muito simples que ficava em um terreno que ele tinha invadido e tomado posse. Tinha chão de terra batida e tal. E foi lá dentro que acharam uma baladeira, que é tipo um estilingue, assim como camisas cortadas. Ele meio que colecionava essas camisas cortadas das vítimas, tinham várias na casa, era bem bizarro. Além disso, ele também confessou ter feito vários registros dos seus crimes, mas quando ele viu que a polícia estava no seu pé, ele se desfez deles. Porém, um desses registros ficou para trás. Ele esqueceu de destruir um documento do saque do PIS, datado de 1990, no qual ele escreveu o nome do adolescente Bernardo e a data aproximada de sua morte, e ainda o nome de Odailson, ou Ailton, um menino que foi morto em Altamira, na mesma data que constava ali no documento. Ou seja, ele basicamente usou esse recibo de saque dele para fazer uma listinha de vítimas, em um pedaço de papel ali bem inesperado. Bom, encontraram os troféus, né, as camisetas que ele guardava das vítimas, encontraram essa listinha e também tinha o tal do estilingue que foi encontrado lá. Com certeza era de uma vítima. E para descobrir de onde vinha o estilingue, contaram com a ajuda de um adolescente de 12 anos chamado Rodolfo de Lemos Pereira. Ele era vizinho e amigo de Chagas, brincava sempre com as outras crianças ali do bairro, e foi ele que identificou o brinquedo como sendo de Sebastião Ribeiro Borges, de 13 anos, que tinha sido assassinado em 17 de agosto de 2000. O Rodolfo tinha certeza que o estilingue era do Sebastião, porque os dois tinham feito juntos 2 marcas de um lado do amarradinho do brinquedo, exatamente para poderem identificar caso alguma outra criança roubasse numa brincadeira e tal. Jamais que eles iam imaginar que ia servir para identificar uma vítima, né? Mas o Rodolfo, além disso, ainda deu uma baita de uma informação que é de arrepiar, gente. Ele contou à equipe investigadora que a casa de Chagas fedia como um animal morto. Ele ainda disse que o mau cheiro da casa parecia que se impregnava também no corpo do próprio Chagas. O cara tinha um odor terrível, que era duro ficar perto dele. Com isso, a polícia decidiu voltar para a residência do Chagas para tentar descobrir de onde vinha o mau cheiro. E não demorou muito para descobrirem. Ao vasculhar a parte da cobertura da casa, feita de palha, do nada despencou um material tipo orgânico, completamente desidratado, que à primeira vista parecia se tratar de parte de uma bolsa escrotal e uma traqueia. Tipo, puta que pariu. E imagina só, do nada despenca do telhado um negócio. Eu nunca jamais ia olhar e pensar, olha aí uma traqueia. Nem sei como que se parece uma traqueia, gente. Eu até joguei no Google aqui pra tentar parecer mais informada, sabe? Mas as imagens de uma traqueia me lembram uma minhoca, sabe? Uma lacraia. É isso, eu ia super achar que tinha despencado uma lacraia do teto do Chagas se eu estivesse lá. Mas não, era uma traqueia e uma bolsa escrotal, aparentemente. E nossa, sério, gente, parabéns pra galera que trabalha com perícia e consegue sobreviver a eventos desse tipo todos os dias, porque não deve ser nada fácil. E ainda o cheiro, né? Ai, meu Deus, o cheiro. O dia que televisão ou podcast puder emitir cheiro também, além de imagem e som, eu acho que ninguém mais vai assistir CSI, né? Qualquer coisa de investigação no geral, porque essas cenas do crime não devem ser nada agradáveis. Mas enfim, fechando esse parênteses enorme aí que eu abri sem querer.
Bom, a polícia não encontrou apenas traqueias e bolsas escrotais, não. O bagulho piorou. Eles perceberam que o solo da casinha de Chagas era muito irregular. E ok, né? Era de terra batida, claro que não ia ser tudo lisinho perfeito, mas tinham partes da terra que pareciam que tinham sido removidas e colocadas de novo no lugar não há muito tempo. Por isso, começaram a escavar o local. Aproximadamente a 70 centímetros de profundidade, alguns ossos em sacos plásticos foram encontrados. Na parte lateral direita da casa também foi encontrada uma ossada que posteriormente foi identificada como sendo de um adolescente de 14 anos de idade, provavelmente morto em 2003. Logo depois, ao fundo, em um único saco de nylon, outra pequena ossada, completa e ainda com as roupas da vítima e também do próprio Chagas, foram encontradas. Essa ossada era de Daniel Ribeiro. Ao voltarem da casa, dessa cena de crime, a polícia foi interrogar Francisco das Chagas, dessa vez munidos de evidências. Mas mesmo assim, Chagas continuava negando a autoria dos crimes. E quando perguntaram, mas como que você explica então esses ossos humanos encontrados na sua casa? Ele respondeu que provavelmente a sua casa foi construída em cima de um cemitério clandestino antes que ele fosse morar lá. Tipo, o rei das desculpinhas. Criativo, né? Tem que ter muita criatividade para inventar um negócio desse na hora. Mas não tem criatividade nesse mundo que consiga livrar a cara de um criminoso frente a evidências como as que a polícia tinha nesse momento. Acontece que, junto com uma das ossadas, como eu mencionei, também encontraram as roupas de Francisco das Chagas. E aí, quando esfregaram isso na cara dele, provando que os corpos foram enterrados ali há pouco tempo e com pertences dele mesmo, Francisco resolve contar a sua história. Chagas começou sua confissão identificando a ossada que tinha sido encontrada na lateral da sua casa. Era do menino Emanuel Diego de Jesus. Ele contou aproximadamente quando cometeu esse crime e como que aconteceu. Depois de um breve momento de silêncio e chegando até a derramar algumas lágrimas, ele falou sobre a morte de Daniel Ribeiro, o sobrinho da sua ex-companheira, que ele retirou da cama do pai enquanto dormia. A confissão se estendeu pelo resto da noite e o dia seguinte. Ao narrar a morte de outros meninos, ele era levado para o local do crime para poder reproduzir exatamente o que tinha acontecido. Por diversas vezes, ele foi levado a lugares onde ele afirmava ter cometido um crime, e no local, ele apontava para onde teria enterrado a vítima, e ali a polícia encontrava uma nova ossada. Ele chegou a pedir para a polícia para voltarem para sua residência e lá apontou para a cerca que limitava o seu terreno com o do vizinho. Ali, contou que enterrou o cadáver de Diego Gomes em 2001. Feita a escavação, a aproximadamente 1 metro da superfície, foi encontrada em 2 sacos de nylon uma ossada completa e posteriormente confirmada a identificação dada por Chagas, assim dando ainda mais credibilidade para sua confissão, pois realmente tratava-se do adolescente Diego Gomes de Araújo. Dessa forma, Chagas relatou o assassinato de 30 crianças e adolescentes só na ilha de São Luís do Maranhão. Em sua maioria eram meninos que estavam passarinhando, vendendo bolos ou suquinhos, ou que foram abordados na rua por ele, que convidava para fazer algo como pegar frutas de árvores ou coisa assim. Nos casos em que acharam os corpos dos meninos, todos traziam a emasculação como principal assinatura de seus crimes. Apesar de contar toda a história, mostrar as covas, relatar como atraía as vítimas e como as matava por asfixia ou com instrumentos cortantes, Chagas se recusou a falar sobre o que acontecia depois do desfalecimento dos meninos. Ele negava que havia emasculado as vítimas, negava que ele teve relações sexuais com eles e ficava muito ofendido, putaço na real, quando perguntavam se ele era homossexual. Chagas diz que sofria de uma espécie de um apagão, uma amnésia, coisa que acontecia logo depois de Francisco entrar com as vítimas nas regiões ermas, nos matagais, e que ele só recobria sua memória depois da morte das vítimas,
Momento que ele acordava, via o menino morto no chão e ficava nervoso, com falta de ar, respiração forte e o coração metralhando no peito. Ele não sabia por que fazia o que fazia. Aí, ele se levantava e ia atrás das evidências que ele poderia ter deixado para trás, como a sua bicicleta, os instrumentos usados e tudo mais. Dava um jeito de limpar aquela cena do crime. Depois que Chagas confessou a todos os crimes que cometeu no Maranhão, ele foi questionado sobre os assassinatos de Altamira, no Pará. De início, ele negou ter cometido os crimes lá, mas logo acabou contando em detalhes o que aconteceu naqueles casos. Em junho de 2004, ele foi levado para Altamira para percorrer as cenas do crime, fazer as reconstituições e confessar o restante desses assassinatos. Ele acabou, lá em Altamira, confessando todas as emasculações que fez, inclusive dos 3 meninos sobreviventes que foram atacados lá em 89 e 90. Foi só aí que a polícia juntou as peças. Os meninos emasculados que sobreviveram eram vítimas de Francisco das Chagas e não do morador de rua que havia sido preso nos anos 90. Tenso, né? Pior que o cara morreu na cadeia pouco tempo depois que foi preso. Gente, esse caso eu avisei lá no começo, é de passar raiva. Bom, em Altamira, no total ocorreram 6 crimes de homicídios em que as vítimas eram meninos, nos quais em 4 foram constatadas as emasculações. Em um foi encontrada somente a ossada, e aí não tem informação, né, se ocorreu ou não uma emasculação, não era possível determinar, e também houveram os 3 crimes de lesão corporal, que era o caso dos sobreviventes. Também rolaram 5 desaparecimentos de crianças do sexo masculino que nunca foram encontrados. Estes crimes ocorreram entre os anos de 89 e 93, um período em que Chagas ainda estava morando em Altamira. E mesmo depois que ele se mudou para São Luís, ele continuava frequentando o Pará para as festas de Natal e fim de ano, época em que alguns outros crimes aconteceram por lá, nesse mesmo tipo. Depois que o Chagas deixou de visitar Altamira, os crimes de emasculação pararam. Com todas essas evidências, mais a confissão, sabemos quem e como os crimes foram cometidos. Mas ainda restava uma pergunta a ser esclarecida. Por quê? Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu em Caxias, no Maranhão, em 4 de outubro de 1964. Ali ele morou até os 6 ou 8 anos de idade, quando foi levado pela sua avó, Maria do Carmo Rodrigues Moura, junto de seus 4 irmãos, para a cidade de Altamira, no Pará, indo morar com a avó e o tio. Em Altamira, Chagas estudou até o 4º ano do ensino fundamental e depois ele parou os estudos, tendo que trabalhar ainda criança, vendendo bolos, bananas e suquinhos, a fim de ajudar a família. A avó era uma mulher muito rígida, que educava por meio da violência. O Chagas apanhava muito, era muito castigado e cresceu em um ambiente bem tóxico. Ele tinha sido rejeitado e abandonado pela mãe, abandonado também pelo pai, que era indiferente aos filhos. Ele foi criado pela avó, que o abusava fisicamente. Aliás, diversas vezes ele precisava ir pegar o cipó de jatobá na mata, que a sua avó pedia para poder bater nele. Era bem sádica. O Francisco cresceu cheio de cicatrizes e era uma criança muito sozinha. Uma de suas diversões prediletas era ficar sentado à noite jogando pedras em gatos. Suspeita-se que ele tenha começado a sua vida criminal por volta dos 16 anos de idade. E aí, em 1991, ele veio para a cidade de São Luís, acompanhando a cunhada Bernarda Caetano Gomes, que estava doente, a fim de se submeter a tratamento médico, ficando hospedado na residência da sua tia, em Maiobão. Nessa época, Chagas se empregou na empresa Finobrasa, no Distrito Industrial, durante os meses de setembro a novembro. Foi nesse período que matou o menino Antônio, próximo da rodoviária. Quando Bernarda terminou seu tratamento médico, ela voltou para Altamira com o irmão de Chagas, mas o Francisco continuou morando em São Luís. Foi na capital maranhense que ele se casou. Teve 2 filhas, a Aline e a Thaís, mas o casamento durou pouco. Em 1998, ele se separou e foi morar com seu pai. Algum tempo depois, invadiu o terreno no residencial José Reinaldo Tavares,
onde morava e enterrava algumas de suas vítimas. Chagas nunca teve uma profissão definida, ele vivia de bicos. Chegou a trabalhar como ajudante de pedreiro, mecânico, vendedor de frutas e ajudante em uma serralheria. O homem quase não tinha amigos, era solitário e pobre. Os seus subempregos mal davam para comprar o pão de cada dia. Então, ele acaba contando com a ajuda de parentes para sobreviver. E apesar de ser muito sozinho, ele tinha a fama de ser bom vizinho. O delegado Sebastião Uchoa conta que os moradores do bairro se revoltaram quando Chagas foi preso. Ele contou que, abre aspas, quando fomos lá fazer a prisão dele, o pessoal dizia: "Isso é um absurdo, o Chagas é gente boa, um homem bom." A população quis me linchar. Tive que pegar a arma e atirar para cima para o pessoal se afastar e fui embora. Fecha aspas. Então dá para ver que o Chagas enganou a todos por muitos anos. E que tipo de mente seria capaz de fazer algo assim? De ser um bom vizinho, mas ter emasculado e matado cerca de 40 crianças? Bem, quando o caso veio à tona, chamaram a Ilana Casoy para perfilar esse criminoso e descobrir o que se passava na mente desse assassino em série. E, gente, essa é a minha parte favorita. Eu adoro a psicologia por trás de tudo isso. Eu acho muito incrível esse trabalho de perfil, principalmente quando se trata de um feito pela Ilana, né? Dá esse biscoito aqui. Então vamos lá, eu queria ler um pouquinho desse perfil para vocês. De acordo com o perfil criminal elaborado, abre aspas, o emasculador e matador de meninos no Maranhão era um assassino em série do tipo organizado. Isso quer dizer que é uma pessoa solitária, socialmente competente, tem parceiras sexuais, alguns até são casados, consegue emprego porque parece confiável e aparenta saber mais do que sabe. Tem boa aparência, sente-se superior aos outros, não tem problemas sexuais, mas também não mantém relacionamentos muito duradouros. Tem habilidades verbais e é um bom ator, gosta de se ver em posição de poder. Planeja o crime e leva tudo o que precisa para cometê-lo. Interage com a vítima, segue um roteiro de sua fantasia e deixa poucas evidências no local do crime. Esconderá o corpo ou o queimará. Leva como troféu do crime um pertence da vítima e, quando houver mutilação, pode ser a própria parte mutilada. O crime, para ele, é um jogo. Retorna ao local e acompanha o noticiário da mídia. É o último suspeito por ser charmoso e carismático. Para inquiri-lo, deve ser confrontado diretamente durante a sessão de interrogatório com achados e provas encontrados nas investigações, pois respeita a competência, mesmo que seja contra ele. Os fatos devem ser apresentados de forma precisa e acurada, pois é inteligente e percebe se está sendo enganado. E caso isso aconteça, fecha-se e não colabora, não confessa. Fecha aspas. Ai, gente, que trabalho incrível, né? Isso aqui é muito legal. Esse é o perfil que foi elaborado do suspeito. Ele descreve muito bem o tipo de pessoa que os policiais enfrentariam ao interrogar Francisco das Chagas. Em seus depoimentos, dava para perceber que o Francisco gostava de contar detalhadamente a sua versão sem ser interrompido. Ele se sentia superior, tanto que ele afirmou para a polícia que podiam revirar a casa dele e que não iam encontrar nada, mesmo sabendo que iriam. Ele se fazia seguro de si mesmo. E mesmo diante de várias provas circunstanciais, ele negava firmemente a autoria dos crimes. Só realmente confessou quando foram apresentadas provas precisas. E assim como previsto no perfil do suspeito, o Chagas ele acompanhava o desdobramento de seus crimes, não só pela mídia como nas comunidade local. É bem bizarro isso, gente. Em mais de um caso, os familiares relataram que o Chagas fazia questão de parecer alguém preocupado com o sumiço das crianças do bairro onde vivia. Ele se prontificava, por exemplo, para participar das buscas pelos meninos desaparecidos. O pai de uma das vítimas, o Antônio Batista dos Santos, que era pai de Hermógenes, ele conta que o assassino foi até a casa dele. Abre aspas. Ninguém desconfiava daquele homem, ninguém. Ele chegava na minha casa, tomava café na minha casa depois que matou o meu filho. Ele me convidava para procurar o meu filho. Fecha aspas. Para um dos promotores de justiça que participaram desse caso, o Márcio Tadeu Silva Marques, isso mostra muito como Chagas era frio, completamente frio. Vou ler aqui um trechinho de como ele descreveu o Chagas. Abre aspas.
Uma premeditação, uma frieza moral enorme e uma não empatia absoluta com a situação das vítimas. A maioria dos casos era de meninos que eram seus vizinhos de bairro, ou seja, ele conhecia as famílias, conhecia as rotinas e se aproveitava desse conhecimento para fazer com que esses crimes pudessem ficar não desvendados durante muito tempo. Fecha aspas. O perfil psicológico de Francisco das Chagas Rodrigues de Brito era altamente compatível com o perfil criminal do assassino em série de meninos do Maranhão. Curiosamente, todas as vítimas tinham o mesmo perfil entre si, que também era o mesmo perfil da criança que Chagas foi um dia. Pobre, vivendo na periferia, vendendo suquinhos e bolos nas redondezas de sua casa. Mas por que emascular as vítimas? Isso é algo que não foi esclarecido completamente. Chagas conta que fez isso porque estava obedecendo uma aparição que não tinha rosto e que trajava roupas brancas como de padres e ficava flutuando sem nunca tocar o solo. Essa coisa que determinava a consumação das mortes. Chagas também disse que era essa coisa, essa visão, que fazia com que as vítimas não resistissem o convite dele de ir até os matagais. Da mesma forma, as emasculações foram uma ordem dada por essa coisa, essa voz, que mandava Francisco capar as crianças e colocar os corpos próximos aos pés de Tucum. Chagas assumiu a autoria de 41 homicídios e 3 lesões corporais, que foram as emasculações dos sobreviventes. Com um modus operandi definido e a falta de motivação, ele foi classificado como um serial killer e, assim, como um dos maiores do Brasil. E como tal, ele foi julgado. Em 23 de outubro de 2006, Francisco das Chagas Rodrigues de Brito foi ao seu primeiro júri popular pelo assassinato de Jonathan Vieira. O julgamento dos outros 41 crimes pelos quais ele foi acusado aconteceram separadamente. No total, Chagas foi condenado pelo assassinato e emasculação de 28 meninos. A sua pena é de 580 anos e 10 meses de reclusão. Ele está preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas desde 2004. De acordo com um laudo pericial, o Francisco das Chagas é portador de transtorno de personalidade e poderia voltar a praticar novos crimes se fosse solto. E aí, vocês lembram que eu falei que pessoas já tinham sido presas por esses crimes? Pois bem, pelos crimes de Altamira, alguns membros da Seita Luz foram denunciados. Foram eles Amailton Madeira Gomes, Césio Flávio Caldas Brandão, Carlos Albertos dos Santos Lima, Anísio Ferreira de Souza, Aldenor Ferreira Cardoso e Valentina Andrade. Desses denunciados, apenas Valentina Andrade, a líder da seita, foi absolvida e Aldenor Ferreira Cardoso se encontra foragido. Em um júri realizado em 2003, 4 pessoas foram condenadas, entre elas 2 médicos do local, o Césio Caldas Brandão, hoje com 56 anos, e Anísio Ferreira de Souza, de 72 anos, que continuam na prisão. Os outros 2 já faleceram. Em novembro de 2013, o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados solicitou um empenho para investigar um possível erro na condenação dos réus no caso dos meninos emasculados de Altamira, para esses 2 médicos que ainda estão presos. Para Ilana Casoy, o caso seria a maior injustiça já ocorrida no Brasil. Mesmo com todas essas evidências da culpa de Chagas, a justiça paraense nunca aceitou rever as condenações. Os 2 médicos permanecem encarcerados desde 2009. As mães dos meninos emasculados recebem do governo uma pensão mensal de um salário mínimo, uma pensão vitalícia. Além disso, o acordo assinado entre o governo brasileiro e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2005 também responsabiliza o Estado do Maranhão por incluir a família das vítimas em programas de habitação. Assim, as famílias ganharam uma casa nova do governo estadual, todas no mesmo bairro. O local
ganhou o nome de Vila das Mães. E essa é a conturbada história dos meninos emasculados do Maranhão e Altamira, e como Francisco das Chagas Rodrigues de Brito se tornou um dos maiores serial killers do Brasil. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar lá no Instagram, @Café com Crime, fotos do caso, incluindo algumas imagens tiradas direto do processo, como das escavações feitas na casa de Francisco e outras evidências que foram encontradas. Segue lá para não perder e aproveita para comentar o que acharam do caso. Não esqueçam também de apoiar pela Orelo para receber acesso aos episódios extras que são exclusivos aos apoiadores, hein? O link tá aqui na descrição do episódio e eu te espero por lá. Até quarta-feira que vem e até lá, desconfie até do seu bom vizinho, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!